O mundo do UFC está pegando fogo com as últimas atualizações envolvendo os pesos pesados. Depois de algumas semanas em silêncio, Dana White finalmente voltou a comentar sobre a tão esperada luta entre Jon Jones e Tom Aspinall, e a possível unificação de cinturão que está deixando todo mundo ansioso. Mas calma que nem tudo são flores. Enquanto Dana tenta manter o otimismo, o pai do lutador inglês Andy Aspinall fez críticas pesadas a Dana White e a maneira como o UFC está conduzindo a situação, deixando claro que essa espera está gerando grande frustração e prejuízo. E para colocar ainda mais lenha na fogueira, o próprio Tom Aspinall abriu o jogo sobre os problemas de saúde que vem enfrentando e explicou por que talvez essa longa espera nem seja tão ruim assim no fim das contas. Só mais uma coisa, no link do comentário fixado está o meu canal em inglês. Se você puder me ajudar, se inscreve lá para fortalecer o canal, vai levar menos de 30 segundos, e será um prazer ter você acompanhando os vídeos lá também. Tamo junto. Começando pela fala mais esperada. Dana White foi mais uma vez questionado sobre Jon Jones e Tom Aspinall, e trouxe informações sobre o futuro dessa luta. Em entrevista nesse final de semana, Dana afirmou com todas as letras que, apesar da demora, ele está certo que a luta vai acontecer, e que será a maior luta dos pesos pesados de toda a história, além de confirmar uma outra luta tão aguardada pelos fãs. Todos nós sabemos que essa luta vai acontecer, a luta entre Du Plessis e Khamzat vai acontecer, só não vai acontecer na International Fight Week. Essa luta tá fechada. Só não vai acontecer naquele evento. Falando sobre Jon Jones, tudo que você ouve é besteira até que a gente diga alguma coisa. Já falei muitas vezes. Essa é a luta que queremos fazer este ano. Ainda estou super confiante de que vai acontecer. Essa será a maior luta de pesos pesados da história da companhia e da história do esporte. Vai ser gigantesca. Então, resumindo. Apesar de todas as especulações e constantes críticas, Dana tá otimista. O plano do UFC é colocar Jon Jones e Tom Aspinall frente a frente ainda em 2025, numa super luta histórica. E apesar de Dana falar com essa certeza, a gente sabe que nem sempre quer dizer que o negócio está bem encaminhado mesmo. Só que do outro lado, nem todo mundo compartilha dessa confiança toda. E quem resolveu colocar a boca no trombone foi Andy Aspinall, pai e empresário de Tom Aspinall. Nessa semana, ele criticou abertamente o UFC e a situação de espera que o filho tá vivendo, disparou contra essas polêmicas, não economizando nas palavras e dizendo o seguinte: é estúpido. Eu não faço ideia do motivo pelo qual o UFC realmente não quer que o Tom lute contra mais ninguém além do Jon Jones. Fiquem ligados, essa foi a mensagem que eles quiseram que o Tom passasse para as pessoas. Tivemos uma reunião com o Hunter e eles vão tentar acertar a luta com o Jon Jones, mas ainda estamos em abril. Ainda tá cedo para esse cara ficar dizendo vou lutar ou não vou lutar, e eu realmente não entendo isso. Ele é um lutador que deveria estar lutando. Por que ele ainda tá sentado sem dar resposta se vai lutar ou não? Andy deixou claro que para ele não faz sentido essa espera infinita. Tom, como qualquer outro lutador, precisa estar ativo, precisa ganhar dinheiro, precisa construir seu legado. E mais, segundo ele, o UFC tá prendendo Aspinall de olho na super luta, mas isso tá impedindo o inglês de fazer sua carreira andar, o que é bem preocupante. O que mais ele pode fazer? Ele pode lutar contra pessoas de ranking mais baixo que o Jon Jones, mas isso significa que ele pode perder a oportunidade de lutar contra o Jones, que é uma oportunidade enorme, porque ele é o campeão e o melhor que já existiu. Se o Tom vence ele, é fantástico. Que outra opção ele tem? Ficar parado? Ele poderia lutar contra o número 8 do ranking agora, mas por que o número 1 deveria lutar contra o número 8? Para mim, isso é uma grande bobagem. É só uma dor de cabeça gigante, realmente. Seria muito bom que ele pudesse lutar, porque ele é um lutador. Ele teve 3 lutas que duraram 1 minuto cada. As últimas 3 lutas. E é isso. Mas a gente poderia estar tendo mais lutas. E é assim que se vive, ganhando dinheiro com o que se faz. Especialmente enquanto você tá saudável, ao invés de só ficar treinando e sentado o tempo todo. Fica claro o recado. Andy quer ver o filho em ação, mesmo que isso custe a tão sonhada luta contra Jon Jones. Para ele, ficar parado não é opção. E para jogar ainda mais tempero nessa história, o próprio Tom Aspinall se abriu recentemente sobre um problema que quase ninguém sabia. Sua saúde vem sendo um desafio nos últimos meses.
Segundo ele, talvez essa espera toda tenha sido até uma bênção disfarçada. Como atletas profissionais ou lutadores, a gente não gosta de falar sobre coisas que nos seguram. Lesões, doenças, esse tipo de coisa. Mas esse ano, eu estive doente mais vezes do que em toda a minha vida. E estamos só em abril. Peguei um vírus antes do Natal. E basicamente venho lidando com ele desde então. Provavelmente não descansei o suficiente. Você pode perceber pela minha voz que ainda tô meio fanho, mas finalmente tô no fim disso agora. Já tomei algumas medicações de antibióticos. Isso me fez investigar mais a fundo o que tá acontecendo, porque eu ficava pegando vírus. Normalmente eu fico doente uma vez por ano, se tanto, com uma gripe ou algo assim, mas dessa vez estive realmente mal, de cama algumas vezes. Tive micose várias vezes, e outras infecções de pele menores. Olhando pra trás, é até bom que eu não tenha lutado, porque não estava 100% há um tempo. Finalmente temos alguns resultados sobre o porquê disso tudo. Ou seja, mesmo com toda a frustração, Tom reconhece que talvez não estivesse em condições ideais de competir nos últimos meses. Isso muda bastante a percepção sobre a inatividade dele. Mesmo assim, agora que o quadro de saúde está melhorando, a expectativa é que ele possa voltar com tudo, e que finalmente a luta com Jones saia do papel. Mas e aí, galera? Como vocês veem essa situação toda? De um lado, Dana White confiante de que Jon Jones e Tom Aspinall vão se enfrentar ainda este ano, prometendo a maior luta de pesos pesados da história do UFC. Do outro, a frustração de Andy Aspinall, que não aceita ver o filho parado tanto tempo, perdendo oportunidades, sem saber se vai ou não enfrentar o campeão lendário. E no meio disso tudo, e pra piorar, o próprio Tom lidando com problemas de saúde graves. Sobre toda essa confusão, vocês acham que Jon Jones realmente vai enfrentar o Tom Aspinall? E se Jones demorar mais ainda, o UFC deveria liberar Aspinall para lutar com outro lutador? Deixa sua opinião nos comentários pra gente trocar uma ideia. O UFC se encontra num momento delicado. Apostar todas as fichas em um confronto gigantesco que pode não acontecer, se depender apenas do tempo, ou manter seus atletas ativos, correndo o risco de perder a luta dos sonhos. Enquanto isso, a torcida e os lutadores ficam nesse impasse, aguardando notícias concretas. Confira agora também as novidades sobre Alex Pereira, que após sofrer uma dura derrota para Magomed Ankalaev, está fazendo sua última viagem para o Japão antes de voltar para os treinamentos, e como é de se esperar, está mandando uns treinos sinistros em plena viagem. Confira. Chama!やばいやばいやばい。